Capítulo 8. Miller. A agressão contra o cinturão é do que a Terra e Marte sobrevivem. Nossa fraqueza é a força deles, disse a mulher mascarada na tela do terminal portátil de Miller. O círculo partido da AP ondulava atrás dela, como algo pintado em uma folha de papel. Não tenham medo. O único poder deles é o seu medo. Bem, isso e uma centena ou mais de espaçonaves armadas, a Veloc comentou. Pelo que ouvi, Miller falou, se você bater palmas e disser que acredita, eles não atiram em você. Preciso tentar isso uma hora dessas. Temos que nos levantar. A voz da mulher ficava mais estridente. Temos que assumir nosso destino, antes que ele seja tirado de nós. Lembrem-se da Canterbury. Miller desligou a tela e se reclinou na cadeira. A estação estava no pico da troca de turno, vozes erguendo-se umas sobre as outras enquanto os policiais do turno anterior incentivavam os que chegavam a se apressarem. O cheiro de café fresco competia com a fumaça de cigarro. Há vários outros como ela, a Veloc disse, acenando com a cabeça na direção da tela apagada do terminal portátil. Mas essa mulher é minha favorita. Juro que há momentos em que ela está realmente espumando pela boca. Quantos arquivos mais? Miller perguntou. O parceiro deu de ombros. 200, 300. A Veloc deu uma tragada em seu cigarro. Retomara o hábito de fumar. Em poucas horas haverá um novo. E não chegam de um único lugar. Algumas vezes são transmitidos por rádio. Aconteceu também de os arquivos aparecerem em partições públicas. Orla encontrou uns caras em um bar perto do porto distribuindo aqueles pequenos dispositivos de realidade virtual como se fossem panfletos. Ela os deteve? Não, a Veloc respondeu, como se não fosse grande coisa. Uma semana se passara desde que James Holden, auto-intitulado Mártir, anunciara orgulhoso que ele e sua tripulação estavam prestes a falar com alguém da marinha marciana em vez de encarar a merda e suas complicações. O vídeo da explosão da Canterbury estava por toda parte, e cada frame era debatido. Os arquivos de registro que documentavam o incidente eram ou perfeitamente legítimos ou estavam obviamente adulterados. Os torpedos que acabaram com o rebocador eram armas nucleares ou armas piratas padrão que acertaram o motor da nave por engano, ou era tudo uma montagem feita a partir de alguma filmagem antiga para encobrir o que destruíra a quente de verdade. Os tumultos duraram 3 dias e foram intermitentes, como fogo capaz de reviver a cada sopro de ar. Os escritórios administrativos precisaram de segurança reforçada para reabrir, mas reabriram. Os portos recuperavam-se lentamente, mas voltariam ao normal. O babaca sem camisa em quem Miller mandara atirar estava na enfermaria da detenção da Star Helix, ele aguardava joelhos novos, fazia protestos contra Miller e preparava-se para o julgamento por assassinato. 600 metros cúbicos de nitrogênio haviam desaparecido de um armazém no setor 15. Uma prostituta ilegal fora espancada e trancada em uma unidade de armazenamento, assim que acabou de fornecer evidências sobre seus atacantes, ela foi presa. Pegaram 2 meninos quebrando câmeras de vigilância no nível 16. Superficialmente, tudo funcionava como sempre. Só superficialmente. Quando Miller começou a trabalhar em homicídios, uma das coisas que o chocara foi a calma surreal dos familiares das vítimas. Pessoas que acabaram de perder esposas, maridos, filhos e entes queridos. Pessoas cuja vida acabou de ser marcada pela violência. Em geral, ofereciam bebidas com calma e respondiam às perguntas, fazendo os detetives se sentirem bem-vindos. Um civil que chegasse desavisado poderia entender a situação de modo totalmente errado. Era só no jeito cuidadoso com que se continham e no milissegundo extra de que seus olhos precisavam para focar que Miller podia ver o quão profundo fora o dano. A estação Ceres estava se contendo com cuidado. Seus olhos precisavam de 1 milissegundo a mais para focar. Pessoas de classe média, comerciantes, trabalhadores da manutenção e técnicos de computadores, evitavam-no no metrô do mesmo jeito que criminosos de meia tigela faziam. As conversas morriam quando Miller se aproximava. No quartel-general, aumentava a sensação de estar sob cerco. 1 mês antes, Miller, a Veloc, Cobb, Richter e o restante deles eram a mão firme da lei. Agora eram empregados de uma firma de segurança com sede na Terra. A diferença era sutil, mas profunda. Fazia-o ter vontade de andar mais ereto, de mostrar com seu corpo que era um belter, que pertencia àquele lugar. Fazia-o querer reconquistar a confiança das pessoas. Talvez liberar apenas com uma advertência a um grupo de garotos que distribuía propaganda em realidade virtual. Não era uma boa ideia. O que temos no quadro? Miller perguntou. 2 arrombamentos que parecem ser do mesmo bando, a Veloc comentou. Aquela briga doméstica da semana passada ainda precisa de um relatório final. Houve um belo assalto ao consórcio de importação na Canes, mas Shadil estava falando com Tisson e Patel sobre isso, eles já devem ter ido para lá. Então você quer? A Veloc olhou para cima e para fora, para disfarçar o fato de que estava desviando o olhar. Era algo que fazia com mais frequência desde que as coisas foram para o buraco. Nós precisamos terminar os relatórios, a Veloc falou.
Não só o da briga doméstica. Há 4 ou 5 arquivos que ainda estão abertos porque os dados precisam ser cruzados e conferidos. Sim, Miller concordou. Desde os tumultos, ele observava todos em um bar serem servidos antes de Havelock. Notava como os outros policiais, de Shadid para baixo, faziam questão de se aproximar e dizer para Miller que ele era um dos mocinhos, um tácito pedido de desculpas por deixá-lo com um terráqueo. E via que Havelock também notava. Isso fazia Miller querer proteger o parceiro, deixar Havelock passar os dias na segurança do trabalho burocrático e do café do quartel-general. Ajudar o homem a fingir que não era odiado pela gravidade na qual crescera. Tampouco era uma boa ideia. E quanto ao seu caso de merda? Havelock perguntou. O quê? Havelock levantou uma pasta. O caso de Ulimal. A missão de sequestro. O espetáculo à parte. Miller assentiu e esfregou os olhos. Alguém gritou na frente do quartel-general. Alguém deu uma gargalhada. Ah não, Miller respondeu. Nem toquei nisso. Havelock sorriu e estendeu a pasta para ele. Miller aceitou o material e o abriu. A garota de 18 anos sorria com dentes perfeitos. Não quero sobrecarregá-lo com toda a papelada, Miller falou. Ei, não foi você quem me deixou fora dessa. Foi pedido da Shadid. De qualquer modo, é só trabalho burocrático, nunca ninguém morreu por isso. Deixo você me pagar uma cerveja depois do trabalho se for aliviar sua culpa. Miller bateu com a pasta no canto da mesa, e o pequeno impacto ajeitou o conteúdo lá dentro. Certo, cedeu. Vou dar seguimento a esta bobagem. Voltarei lá pela hora do almoço. Escreva algo para deixar a chefe feliz. Estarei aqui, Havelock respondeu. Então, quando Miller se levantou, emendou, ei, olhe. Não queria dizer nada até ter certeza, mas também não quero que você escute de outra pessoa. Está tentando uma transferência? Miller perguntou. Sim. Falei com os contratantes da Protogen que passaram por aqui. Disseram que o escritório em Ganimedes está procurando um novo investigador-chefe. E pensei, Havelock deu de ombros. É uma mudança boa, Miller falou. Só quero ir para um lugar com céu, mesmo que você o veja através de domos, Havelock explicou. Toda a masculinidade fingida do trabalho policial não conseguiu esconder a melancolia em sua voz. É uma mudança boa, Miller repetiu. A habitação de Juliette Andrômeda Mal ficava no 9º nível de um túnel de 14 andares perto do porto. O grande vem invertido com quase meio quilômetro de largura no topo e não mais do que um túnel padrão na base for adaptado de uma das 12 câmaras de reação de massa dos anos em que o asteroide ainda não tinha falsa gravidade. Agora, milhares de habitações baratas enterradas nas paredes, centenas em cada nível, levavam direto para a parte de trás, como barracões de armas. Crianças brincavam nas ruas com habitações enfileiradas, gritando e rindo sem motivo. Alguém na base da câmara aproveitava a brisa constante da rotação para empinar uma pipa, o poliéster brilhante em formato de diamante avançava e retrocedia na microturbulência. Miller conferiu seu terminal portátil com os números pintados na parede, 5151 e... O doce lar da pobre garota rica. Ele digitou em seu dispositivo de desbloqueio, e a porta verde suja abriu. A habitação inclinava-se para cima dentro do corpo da estação. 3 ambientes pequenos, uma sala de estar na frente, um catre em um quarto um pouco maior, e depois uma área cortinada com chuveiro, vaso sanitário e meia pia, tudo dentro da distância entre a mão e o cotovelo. Era um projeto padrão, que Miller já vira milhares de vezes. Ele ficou parado por um instante, sem olhar para nada em particular, ouvindo o assobio insistente do reciclador de ar pelo duto. Evitava qualquer julgamento, esperando que o fundo de sua mente formasse uma impressão do lugar e, por meio disso, da garota que vivia aqui. Espartano era a palavra errada. O lugar era mesmo simples. As únicas decorações eram uma pequena aquarela levemente abstrata do rosto de uma mulher sobre a mesa na sala da frente e um conjunto de condecorações do tamanho de cartas de baralho sobre o catre no quarto. Ele se aproximou para ler a pequena inscrição. Um prêmio formal concedendo a Julie Mal, não Juliette, a faixa roxa pelo Centro de Jiu-Jitsu de Séries. O outro lhe concedia a faixa marrom. As datas tinham 2 anos de diferença. Escola Durona então. Miller tocou o espaço vazio onde o prêmio pela faixa preta seria pendurado. Não havia nenhum tipo de afetação, nenhuma estrela cadente estilizada ou imitação de espadas. Apenas um pequeno reconhecimento de que Julie Mal havia feito o que fizera. Ele lhe deu créditos por isso. O armário tinha 2 trocas de roupas, uma de tecido pesado e brim e uma de linho azul com um cachecol de seda. Uma para trabalho, outra para diversão. Era menos do que Miller tinha, e ele dificilmente seria considerado um acumulador de roupas. Junto com as meias e a roupa íntima, havia um bracelete largo com o círculo partido da PE. Nem um pouco surpreendente em se tratando de uma garota que abrira mão de riqueza e privilégio para viver em um buraco como aquele. A geladeira tinha 2 caixinhas de comida estragada e uma garrafa de cerveja.
Miller hesitou, mas pegou a cerveja. Sentou-se na mesa e pegou o terminal portátil da habitação. Como Shadid dissera, a partição de Julie abriu com a senha de Miller. A tela de fundo personalizada era uma nave de corrida. A interface também era personalizada com uma iconografia pequena, legível. Comunicação, diversão, trabalho, pessoal. Elegante. Essa era a palavra. Não espartana, mas elegante. Ele passou rápido pelos arquivos profissionais, deixando sua mente fazer uma varredura, assim como fizera com o espaço da habitação. Haveria tempo para rigor mais tarde, e a primeira impressão era em geral mais útil do que uma enciclopédia. Ela tinha vídeos de treinamento de várias naves de transporte de tamanhos diferentes. Alguns arquivos políticos, mas nada que acendesse um sinal vermelho. Um volume digitalizado de poesia de alguns dos primeiros colonos do cinturão. Miller passou para a correspondência pessoal. Tudo era mantido tão organizado e controlado como faria qualquer belter. As mensagens de entrada eram filtradas para subpastas, trabalho, pessoal, transmissões, compras. Ele abriu transmissões. 200 ou 300 feeds de notícias, resumos de grupos de discussão, boletins e anúncios. Alguns haviam sido visualizados, mas nada que demonstrasse predileção por qualquer assunto específico. Julie era o tipo de mulher que se sacrificava por uma causa, mas não o tipo que se divertia lendo propaganda. Miller deixou aquilo de lado. A pasta de compras era uma lista comprida de mensagens simples de lojas. Alguns recibos, alguns anúncios, alguns pedidos de bens e serviços. Um cancelamento de inscrição de serviço para solteiros baseados no cinturão chamou sua atenção. Miller procurou outras correspondências correlatas. Julie assinara o serviço de encontros ou baixa gravidade, baixa pressão em fevereiro do ano anterior e cancelar em junho sem ter usado. A pasta pessoal era mais diversificada. Numa estimativa aproximada, havia 60 ou 70 subpastas classificadas por nome. Algumas eram pessoas, Sacha Lloyd Navarro, Erin Michaels. Outras eram notações privadas, círculo de treino, APE. Merdas melodramáticas. Bem, isso pode ser interessante, Miller disse para a habitação vazia. 50 mensagens datadas de 5 anos atrás, originárias das estações da MAU, Kivikoski Mercantil no cinturão e na Lua. Ao contrário dos textos políticos, todas as mensagens haviam sido abertas, exceto uma. Miller tomou um gole da cerveja e olhou as duas mensagens mais novas. A mais recente, ainda não lida, era de JPM. Jules Pierre Mal, em um palpite. A imediatamente anterior tinha 3 rascunhos de resposta, nenhum deles enviado. Era de Ariadne. A mãe. Sempre havia um quê de voyeurismo em ser detetive. Ele achava legal fuçar na vida privada de uma mulher que nem conhecia. Era parte de sua investigação legítima saber que ela era solitária, que os únicos produtos de higiene em seu banheiro eram os dela própria. Que era orgulhosa. Ninguém teria qualquer reclamação a fazer, ou pelo menos nenhuma que tivesse repercussão em seu trabalho se ele lesse as mensagens particulares na casa dela. Beber a cerveja dela era a coisa mais eticamente suspeita que ele fizera desde que entrara ali. Mesmo assim, ele hesitou alguns segundos antes de abrir a segunda mensagem. A tela mudou. Em um equipamento melhor não haveria distinção da tinta e papel, mas o sistema barato de Julie estremecia as linhas mais finas e deixava escapar um brilho suave na borda esquerda. A letra cursiva era delicada e legível, fosse feita com um software de caligrafia bom o bastante para variar formato e largura da linha, fosse escrita à mão mesmo. Querida. Espero que esteja tudo bem com você. Eu gostaria que me escrevesse por vontade própria de vez em quando. Sinto que preciso quase implorar para saber como vai minha filha. Sei que essa sua aventura é sobre liberdade e autoconfiança, mas de certo ainda há espaço para ser atenciosa. Eu queria entrar em contato com você especialmente porque seu pai está atravessando mais uma de suas fases de fusão, e estamos pensando em vender a Porco Selvagem. Sei que a nave era importante para você, mas suponho que todos desistimos de vê-la competir de novo. Está só acumulando taxas e não há motivos para sermos sentimentais. Era assinada com as iniciais AM. Miller pensou naquelas palavras. De algum modo ele esperava que as exortações dos pais dos mais ricos fossem mais sutis. Se você não fizer o que pedimos, tiraremos seus brinquedos. Se não escrever. Se não vier para casa. Se não nos amar. Miller abriu o primeiro rascunho incompleto. Mãe, se é isso que você se considera. Obrigada por jogar mais uma merda no meu dia. Não consigo acreditar no quão egoísta, mesquinha e cruel você é. Não consigo acreditar que você durma à noite ou que alguma vez pensou que eu pudesse. Miller olhou o resto de relance. O tom parecia coerente. O segundo rascunho de resposta era de 2 dias depois. Mamãe. Sinto muito que tenhamos nos afastado tanto nos últimos anos. Sei que tem sido difícil para você e para o papai. Espero que possa ver que as decisões que tomei nunca foram para ferir nenhum de vocês.
Sobre a Porco Selvagem, eu gostaria que reconsiderasse. Foi minha primeira nave, e eu. A resposta parava ali. Miller se reclinou. Aguente firme, menina, ele disse para Julie imaginária antes de abrir o último rascunho. Ariadne. Faça o que tiver que fazer. Julie. Miller deu uma gargalhada e ergueu a garrafa para a tela, em um brinde. Eles sabiam como atingi-la onde doía, e Julie acusar o golpe. Se algum dia a encontrasse e a levasse de volta, seria um dia ruim para mãe e filha. Para todos eles. Ele terminou a cerveja, colocou a garrafa no lixo reciclável e abriu a última mensagem. Ele temia conhecer o destino da Porco Selvagem, mas era seu trabalho saber o máximo possível. Julie. Isto não é uma piada. Não é um dos dramas da sua mãe. Tenho informações sólidas de que o cinturão está prestes a se tornar um lugar muito inseguro. Quaisquer que sejam nossas diferenças, podemos dar um jeito nisso depois. Para sua própria segurança, volte para casa agora. Miller franziu o senho. O reciclador de ar zumbia. Do lado de fora, crianças assobiavam cada vez mais alto. Ele tocou na tela, fechando a última merda melodramática, então a reabriu. Fora enviada da Lua, 2 semanas antes de James Holden e a Canterbury trazerem o fantasma da guerra entre Marte e o cinturão. Esse espetáculo secundário estava ficando interessante.